Glória a Jesus. Quem são os amigos do Evangelho? Aqueles a quem o Filho deu a conhecer o Pai. Aleluia. Glória a Deus. Através do Filho você conhece o Pai. Aleluia. Já não vos chamo de servo, chamo de amigo. Que o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Aleluia. Temos chamado amigo. Porque tudo que eu tenho e sei do Pai, tenho vos revelado. Esse é o ministério de Jesus, fazer amigos. Aleluia, amigos do reino de Deus. Irmãos, o projeto aqui é que você apenas creia numa palavra. Você precisa crer numa palavra. Palavra do Evangelho. A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que é o Verbo? O Verbo é a palavra. Você pode repetir comigo? O Verbo é palavra. Lá no original é logos. Eu creio que não existe uma diferença entre logos e rema. E o sentido é o mesmo. Jesus é a palavra literal de Deus. Jesus é a palavra absoluta de Deus. Você sabe a dimensão disso? Palavra absoluta. Ela não é só absoluta também. É a palavra absoluta e final. Porque tudo está convergindo em Jesus. O livro de Efésios diz isso. O propósito, vamos ler esse texto. Assim como nos escolheu nele. Essa expressão nele está na Bíblia mais de 200 vezes. Quando não é nele, é em Cristo. Quando não é em Cristo e nem nele, é ele. É tudo através dele, tudo converge nele. Ele diz assim: como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo, antes que houvesse uma cruz erguida na história, já havia uma cruz erguida na eternidade. Você sabe a dimensão disso tudo? Uma cruz erguida para mim e para você, antes dos tempos eternos, como diz a Bíblia. A palavra que veio antes dos tempos eternos. Uma cruz erguida na eternidade. Ele nos escolheu nele antes desse tempo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. É um processo. Adoção de filhos é um processo. Deus te predestinou para esse processo de aperfeiçoamento, de maturidade. Adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade e para louvor da sua glória e da sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. Amém? Amém. Em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de em Cristo convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, todas as coisas convergidas em Cristo, tanto as do céu quanto as da terra. Ele nos escolheu nele antes que houvesse a cruz da história. Antes que houvesse a cruz da história, a cruz foi erguida na eternidade. Antes que houvesse o haja luz, houve cruz. Antes que houvesse a luz, Deus já tinha preparado a cruz. Isso pode resolver muitas questões teológicas.
Por que que Deus, sendo eterno, Pai da eternidade, criado fora da eternidade, sempre eterno, não tem princípio de dias nem fim de existência? Por que que Ele criou um homem limitado que poderia pecar, sabendo Ele que poderia pecar? Por isso Ele preparou a cruz antes do haja luz, a cruz antes do Calvário em Jerusalém. A cruz já estava erguida. Amém. Glória a Deus. Você tem esperança? Diga para o teu irmão, você tem esperança. Você tem esperança? Porque uma cruz foi erguida para você antes mesmo de nossos pais pecarem. A cruz já estava erguida como remissão dos meus pecados, como remissão dos teus pecados. A cruz estava imolando o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, e tudo converge nele. É nele que as coisas se resolvem, é nele que as coisas estão, é nele que está tudo que você precisa. No princípio era essa palavra estava com Deus, essa palavra era Deus, tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. Amém. E sem o Logos de Deus, sem a expressão exata de Deus, que é Cristo. Mas a palavra habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A lei veio por meio de Moisés no céu. Já não vos chamo servo, tenho vos chamado amigos, porque a graça e verdade está derramada sobre os amigos, aqueles que conhecem o coração do Pai. A graça e a verdade foi derramada em nossos corações por intermédio de Jesus Cristo. E essa palavra viva de Deus, o Logos eterno, em que estão convergidas todas as coisas, em que todas as coisas estão feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Essa palavra, ela esteve aqui, em carne e sangue, com cheiro de gente, cheiro de homem, cheiro de mulher, porque a sua matéria era a mesma a minha matéria, a sua química era a mesma a minha química. Ele sentia suor, ele sentia medo, ele sentiu angústias, ele sentiu todas as coisas que nós sentimos. Jesus em Getsemane sofreu a maior agonia, a maior pressão sobre ele, e ele rogou ao Pai com súplicas, dizendo: Pai, se possível, passa de mim essa hora. E lá em Hebreus diz que ele, tendo oferecido com grande clamor e súplicas, orações, aquele que o poderia livrar da morte, foi atendido. O texto diz que ele foi atendido, mas Jesus morreu na cruz. Jesus não queria se livrar da morte para abandonar a cruz, ele queria livrar-se do medo da morte para avançar para a cruz. Nada está fora da cruz, porque a cruz foi erguida antes da eternidade. A cruz é eterna, a cruz está alcançando a humanidade. Deus não o livrou da morte, mas ele teve força naquela matéria, naquela química, naquele homem, carne e sangue. Ele teve força para ir à cruz. Foi isso que Getsemane nos mostra. Então a palavra viva de Deus se manifestou, cheia de graça e de verdade. Agora, se ele se manifestou nessa mesma estrutura, ele pode se manifestar nessa estrutura que está aqui, em gente, em homens, em mulheres, em crianças. Você tem que se transformar em palavra viva nessa geração, palavra viva de Deus. Jesus disse: as palavras que vos tenho falado são espírito e são vida. As palavras que vos tenho falado são espírito e vida.
A carne para nada mais presta. Eu preciso propagar a palavra Espírito e vida que me habita através do Evangelho. Você se transforma naquela palavra que está habitando você. Amém. João, ele escreve sobre um novo mandamento vos dou. Mas ele também fala, não vos dou um mandamento novo, e sim um mandamento antigo. Parece contrário às coisas, mas ele diz assim, o mandamento antigo é a palavra que você recebeu. É o conceito. Eu acho que todos aqui estão aqui, são cheios de conceitos. Mas ele não termina aí, ele diz assim, todavia vos escrevo um mandamento novo. E o mandamento novo é aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. A palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que a luz da alva raie nos nossos corações. Nós precisamos transformar conceito em verdade prática. Nós precisamos transformar os nossos conceitos em verdades de vida. Nós precisamos transformar esses conceitos em palavra que é espírito e vida. Porque o resto é o resto. Eu tenho que ser a transmissão dessa palavra. Palavra que é espírito e vida. A palavra do Evangelho, a palavra se manifestou. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E é essa glória que nós precisamos transmitir através de nós. O Evangelho, como eu estava conversando com a Amanda, o Evangelho não é para ser vivido para fora, é para ser vivido para dentro. É para dentro que o Evangelho funciona. Porque tudo que funcionar aqui dentro vai funcionar lá fora. Jesus olhou para os fariseus e disse assim: raça de víboras, sepulcros caiados, por fora são bem enfeitados, pintados, cuidados, mas por dentro cheio de imundícia, e rapina, e podridão. Limpem primeiro o interior do copo para depois, por fora vai ficar bonito. O Evangelho é essa palavra viva habitando você, e você sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem de Cristo, na mesma imagem do Evangelho, na mesma imagem da Boa Nova. A Boa Nova é Cristo, o Evangelho é Cristo, Cristo é graça, Cristo é tudo, tudo está convergido nele. Você precisa viver com Cristo, viver essa palavra, viver esse Evangelho, viver a vida. Evangelho não é imitar nada, Evangelho é ser. Amém? Evangelho é ser. Então essa palavra que se fez carne e habitou entre nós, é a palavra que deve nos habitar. Esse é o nosso projeto de vida, é ser vida nessa geração. Vida em abundância é viver o que Cristo viveu, é ser o que Cristo foi, é andar como Ele andou. Agora há pouco a Amanda estava falando de estradas e caminhos. Estradas os homens constroem, mas caminhos são para dentro de nós. Caminhos é aqueles caminhos que nós andamos. Nós podemos construir tantas estradas, mas caminhos, é aquele caminho, Jesus disse, eu sou o caminho. Esse caminho é um caminho para dentro de você. Ser discípulo não é ser discípulo de Gustavo, de Amanda, de Wilson, de Marcos, de Carlos Fabiano, seja lá quem for. Ser discípulo é ser discípulo do Evangelho. Ser discípulo é aquele que ouve a disciplina do mestre. Eu não sou mestre de ninguém, porque Jesus disse assim: a ninguém chamais de mestre, a ninguém chamais de pai, porque um só é o vosso pai, um só é o vosso mestre.
mas você é discípulo e anda por um caminho, o caminho de Jesus, por onde ele pisou, por onde ele andou, nos mesmos passos, nos mesmos moldes, andando em direção àquele caminho. Isso é evangelho, é ser como ele foi, andar como ele andou, andar por onde ele andou, andar nos mesmos passos, é ter o Espírito dele em você. Irmãos, quando se fala em Espírito, nós não falamos de uma magia ou de algo místico, é andar no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Paulo diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, unidos em mente, unidos no mesmo propósito, no mesmo projeto. E hoje eu vejo aqui com a presença dos irmãos, esse projeto sendo realizado, que é um projeto de sermos unidos de mente, no mesmo propósito, no mesmo projeto, estando alinhados em Cristo. Cristo é o projeto, Cristo é o propósito da minha vida, da sua vida. Cristo é o meu ministério, é o seu ministério. Amém. Ser Cristo nessa geração é para quem quer ouvir a disciplina do Mestre, ouvir o ensino do Mestre. É isso ser Cristo numa geração. É isso expressar a imagem de Cristo. Fomos chamados com esse propósito, manifestar a palavra de Cristo, ser palavra. Outro dia eu disse, pregue o Evangelho, se precisar, fale. Pregue o Evangelho, irmão, se precisar, fale. Então o Evangelho não é falar, não é pregar, o Evangelho é anunciar com o Espírito que te habita. Há um Espírito que habita em você. Esse Espírito é parecido com Jesus. Quando Tiago e João, os Boanerges, subiram lá para preparar o caminho para Jesus, chegaram lá, queriam mandar tocar fogo nos caras que não receberam eles lá. E Jesus disse para eles: eu estou indo para Jerusalém para morrer por eles e por vocês. E você não sabe a que espírito você pertence. Amados, você precisa conhecer a que espírito você pertence. O Espírito do Evangelho é o Espírito que nos habita, diga amém. Amém. É o Espírito do Evangelho que nos habita. Conheça o Espírito. Amém. Saiba que Espírito é. Saiba o projeto de Deus através do Espírito. Não é ali ficar ali mentalizando. Não é isso. Ter o Espírito de Deus, você tem convicções. A sua mente, o seu espírito, a sua alma, tudo está alinhado com o projeto de Deus. Não é algo que traz peso sobre a sua vida, porque apenas você está só vivendo. Eu já vivi um evangelho de peso sobre a vida toda, e agora estou experimentando graça, estou experimentando liberdade, estou experimentando abundância. Estão caindo todos os medos, estão caindo todas as preocupações, com filho, com esposa, com quem quer que seja, com trabalho, com dinheiro, com conta. Isso fica para segundo plano, porque algo de pacificação entrou em mim. A paz de Cristo que excede todo entendimento, que guarda o coração em glória em Cristo. É tudo nele. Jesus, quando falou de paz, interessante, ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo a dá. Mas não se atemorize, no mundo vocês terão aflições, mas tem de fé, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci. E sugere que eu, que sou habitado pela mesma verdade, habitado pela mesma palavra, também vença. Quem é vencedor aqui? Amém. Não importa o que você está passando, levante sua mão, creia comigo isso. Não importa o que você está passando, você é vencedor. Amém. Mas não é um jargão, irmão, não importa a sua condição, você é. Não importa se você está passando necessidade ou não, você é vencedor. Não importa que você tenha mudança, você é vencedor. Se você não tiver o carro do ano, e daí?
E daí que o carro do ano? E daí que a sua conta vai encher de dinheiro? E daí? Que importa isso se há pacificação dentro de você? Se você vive pacificado? Quando as tempestades de fora encontram uma tempestade dentro de você, você se destrói, porque vira um terremoto, um maremoto, vira uma confusão. Mas quando algo de fora vem e te atinge, mas encontra um lugar de pacificação interior, encontra dentro de você pacificação, você pode avançar nesse ciclo da existência, porque nada há de novo. Você pode dar a volta ao mundo e voltará aquilo de novo, mas você já enfrentou com pacificação, e você enfrenta tudo, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. É nele, tudo é nele, por ele, para ele, tudo está convergido em Cristo. É essa palavra que precisa nos habitar o nosso interior, rasgar o nosso interior por dentro. Rede em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.